Nesta aula e na aula seguinte, veremos conceitos importantes para se entender como descrever eventos num espaço-tempo curvo. Se você entender e acompanhar bem os conceitos nesta aula e também na aula seguinte, você não terá grandes dificuldades para entender relatividade geral. Há um número infinito de possíveis sistemas de coordenadas capazes de descrever um determinado espaço-tempo. E a analogia é o caso puramente espacial, de três dimensões espaciais, que também existe um número infinito de sistemas de coordenadas para se descrever a posição de um ponto no espaço. Por exemplo, desenhando aqui os três eixos cartesianos e posicionando um ponto aqui no espaço numa determinada posição do espaço e escrevendo os números que representam a posição desse ponto, nós podemos usar coordenadas cartesianas, x, y, z, nós podemos usar coordenadas esféricas, r, θ, φ, nós podemos usar coordenadas cilíndricas e assim por diante. Então, assim como nós temos infinitos possíveis sistemas de coordenadas para descrever um ponto no espaço 3D, nós também temos um infinito número de sistemas de coordenadas capazes de descrever um determinado espaço-tempo. E dessa forma, existem infinitas formas de se escrever o elemento de linha da mesma geometria do espaço-tempo usando coordenadas diferentes. No caso do espaço-tempo plano, aqui para descrever a mesma geometria do espaço-tempo, nós poderíamos escrever dessa forma aqui, como nós já vimos ao longo do curso, usando coordenadas cartesianas, mas nós também poderíamos escrever a mesma geometria de um espaço-tempo plano escrevendo a parte espacial em coordenadas esféricas também. Então é importante nós começarmos a nos desprender um tanto das coordenadas que são usadas para descrever um determinado espaço-tempo. Coordenadas são meros rótulos. Uma maneira de nós entendermos os sistemas de coordenadas é como se eles fossem rótulos a cada ponto no espaço-tempo. E existem alguns tipos de rótulos que são melhores do que outros, e um bom sistema de coordenadas é um tipo de rótulo que atribui somente um rótulo para um determinado ponto no espaço-tempo. Geralmente, quando um sistema de coordenadas falha nesse critério, ou seja, quando ele atribui mais de um rótulo a um único ponto no espaço-tempo, isso pode levar a um problema que nós chamamos na relatividade geral de singularidade de coordenadas. Como primeiro exemplo de coordenada de singularidades, vejamos o caso das coordenadas esféricas. Neste caso, nós começamos escrevendo, então, um eixo de coordenadas, os eixos cartesianos, e vamos colocar um ponto aqui, vamos considerar que neste caso o polo norte está ao longo do eixo Z, o que nós chamamos de polo norte do sistema de coordenadas esféricas, e vamos posicionar um ponto no polo norte, exatamente no polo norte do nosso sistema de coordenadas esféricas. Ou seja, vamos fazer com que o valor do θ desse ângulo seja igual a 0 graus, ou
Também isso aconteceria se nós colocássemos θ igual a π, que seria o equivalente a botar então no polo sul do sistema de coordenadas. Escrevendo as coordenadas deste ponto aqui para um determinado valor de R0, com um valor θ igual a zero, nós podemos perceber que o mesmo ponto no espaço é descrito por um número infinito de valores de φ, e isso é um dos problemas do sistema de coordenadas esféricas, que leva à singularidade de coordenadas. Vejamos agora uma implicação de uma singularidade de coordenadas sobre o elemento de linha. Nós começamos descrevendo uma superfície plana em coordenadas polares, que nós podemos escrever o elemento de linha dessa forma aqui, e nós realizamos uma mudança de coordenadas, onde o R, nós passamos, ao invés de continuar usando a coordenada R, nós trocamos o R por um R' que se relaciona com o R através dessa expressão aqui. Dessa forma, quando o R' for igual a zero, isso corresponde a um R infinito. Fica como um exercício demonstrar que o elemento de linha nessa nova coordenada R' pode ser escrito dessa forma aqui. Fica como um exercício. E nós podemos ver então que fazendo o limite, fazendo o R' tender a zero, o que vai acontecer? Nesse caso, não tem nada de especial acontecendo com R' tendendo a zero. E mesmo assim, ao fazer o R' tender a zero, nós vemos que o elemento de linha vai explodir, entre aspas, vai se tornar infinito. E isso aponta um problema com o sistema de coordenadas. Esse fato de que quando um elemento de linha torna-se infinito, não necessariamente isso é um problema físico. Pode ser um problema com as coordenadas que você está usando para descrever os eventos. Por que demoraram quase 10 anos para o Einstein partir desde a teoria da relatividade restrita e chegar na teoria geral da relatividade, na sua teoria de gravitação? Nas próprias palavras do Einstein, ele eventualmente ele iria dizer que o principal motivo está no fato de que não é tão fácil nos liberarmos da ideia de que as coordenadas devem ter um significado métrico imediato. E o Einstein atribuiu a este o motivo, uma das principais dificuldades que ele teve para chegar nas equações da relatividade geral. Vamos agora ver o que ele quis dizer com isso, com um exemplo concreto. Por hora, não vamos nos preocupar com a dimensão temporal e vamos então considerar uma questão simples que é qual que é a distância entre dois pontos no espaço. Mais especificamente, qual que é a distância entre dois pontos numa superfície plana, como está mostrada aqui. E nós podemos imaginar que essa superfície plana tem esses pontos estão, por exemplo, numa tábua de cortar legumes, ou são pontos na superfície de um tablet, por exemplo, ou pontos na superfície da mesa de jantar. Enfim, uma superfície descrita por uma geometria plana. O que nós fazemos então é nós pegamos uma régua e nós medimos diretamente a distância entre os pontos P e Q. Então nós vamos lá, nós pegamos essa régua, colocamos aqui e medimos a distância entre os dois pontos, entre o P e o Q, e depois nós vamos novamente pegamos essa régua e nós medimos a distância entre os pontos R e S.
E nós concluímos então que a distância entre P e Q vai ser menor do que a distância entre R e S. E não é necessário nenhum sistema de coordenadas para chegar a essa conclusão. Usando uma régua, você chega a essa conclusão facilmente, não é mesmo? Vamos agora aplicar um sistema de coordenadas à nossa tábua de cortar legumes, por exemplo, envolvendo ela com vamos imaginar, um papel presente transparente que tem essas linhas representando coordenadas escritas, impressas nesse papel de presente. Então, ao fazer isso, nós temos essa situação aqui. E o espaçamento entre as linhas é de exatamente 1 centímetro de distância entre cada linha. E com esse sistema de coordenadas cartesianas, nós podemos ler diretamente aqui no sistema de coordenadas que a distância entre P e Q é 1 centímetro, a distância entre R e S é de 4 centímetros, o que concorda com a afirmação feita anteriormente, que você concluiu, usando a sua régua, que a distância entre P e Q é menor do que a distância entre R e S, o que é fácil de ver aqui visualmente pelo fato de que nós estamos usando um sistema de coordenadas cartesianas. Neste caso, a separação entre as coordenadas ou o intervalo entre as coordenadas é equivalente, é igual às distâncias que são diretamente mensuráveis entre os pontos. E isso é claro que é uma propriedade do sistema de coordenadas cartesianas. Mas agora imaginemos que nós trocássemos esse papel de presente que tem um sistema de coordenadas cartesianas por uma membrana elástica, por uma capa de borracha que você envolvesse então essa superfície plana com essa capa de borracha e no processo de envolver essa superfície com essa borracha, você deformasse a superfície. De forma que no final das contas, o que aconteceria com essa capa de borracha com o sistema de coordenadas desenhado nessa capa é que você teria essa situação mostrada aqui, onde nós vemos que houve uma deformação ao longo da direção X e a coisa agora complicou, né? Então, se eu fosse tentar ilustrar o que aconteceu aqui com a nossa capa de borracha, é como se tivesse amassado a capa de borracha aqui e esticado aqui, se nós víssemos de lado o que aconteceu com a borracha, o que aconteceu com a deformação, né? Então ficou bem mais complicada a situação. E agora, se nós repetíssemos as leituras das coordenadas com esse sistema de coordenadas causado pela deformação das borrachas, o que iria acontecer aqui? Bem, vamos ler a partir desse sistema de coordenadas o intervalo de coordenadas, o ΔX, eu vou chamar de ΔX PQ, o intervalo de coordenadas ao longo de x entre os pontos P e Q. Nós temos então 1, 2, 3. Então nós temos que o intervalo de coordenadas ΔX PQ é igual a 3. Então nós contamos somente 1 como o valor da separação de coordenadas entre os pontos R e S. E a nossa conclusão é que o ΔX PQ vai ser maior do que o ΔX RS, mesmo nós sabendo, mesmo nós tendo medido com uma régua, nós sabemos que a distância entre P e Q é menor do que a distância RS, com esse sistema de coordenadas aqui, resultou que a separação de coordenadas entre P e Q é maior do que a separação de coordenadas entre R e S. A conclusão aqui é que uma separação de coordenadas não é necessariamente diretamente mensurável.
Ou, em outras palavras, um intervalo de coordenadas não corresponde necessariamente a uma distância que é diretamente mensurável. E é isso o que o Einstein quis dizer. Da mesma forma que nós vimos aqui no caso espacial, na relatividade geral nós teremos também uma situação parecida, onde as coordenadas globais não têm necessariamente um significado como distâncias diretamente mensuráveis ou intervalos de tempo diretamente mensuráveis com relógios, e isso levará a dificuldade na interpretação e dificuldades na compreensão dos resultados. Portanto, é importante nós estarmos precavidos. Muitos cursos de relatividade geral não gastam muito tempo com essa parte de interpretação e essas questões um tanto sutis envolvendo como compreender as coordenadas utilizadas. E neste curso nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo para nós estarmos precavidos com essas questões, para que nós possamos interpretar os resultados que nós vamos obter em espaços-tempos curvos. Como partir de um intervalo de coordenadas globais arbitrárias e chegar em quantidades mensuráveis, como, por exemplo, uma distância medida com uma régua? A resposta é usando uma quantidade chamada de métrica, a métrica que nós já vimos no caso da relatividade restrita, vimos vários exemplos de métricas, particularmente a métrica de Minkowski, da relatividade restrita, e já vimos também a métrica de campo fraco estático, e a métrica é a resposta. Vejamos agora como que a métrica resolve o desafio que nós vimos anteriormente da, da tábua de cortar legumes, na qual se usa um sistema de coordenadas deformadas, e como que a gente sai dessas coordenadas deformadas que não têm um significado métrico. Usando a métrica, nós chegamos em distâncias entre os pontos. Vejamos. No caso dessas coordenadas distorcidas, que vamos chamar simplesmente de coordenadas x, y, que não são cartesianas, então vamos chamar de coordenadas esticadas, apesar de que o esticamento acontece somente na direção x, o elemento de linha nós podemos escrever como uma certa função, f de x vezes dx ao quadrado, sendo que essa função, então, ela controla a quantidade de esticamento ao longo da direção x, mais dy ao quadrado, que nós podemos escrever como uma quantidade gyj dxi dxj. Essa quantidade G e J, nós já vimos anteriormente que essa quantidade ela é a métrica, e vejamos que ela conecta de um lado os intervalos das coordenadas, que podem ser quantidades abstratas sem um significado imediato do lado direito, com um significado métrico que nós podemos medir do lado esquerdo, o ds ao quadrado. E, finalmente, como nós já vimos anteriormente em outros exemplos, para nós extrairmos, então, nós derivarmos a distância que alguém mediria com uma régua nesse espaço a partir dessas coordenadas estranhas, nós simplesmente precisamos fazer o dy igual a zero, porque nós estamos interessados nas distâncias ao longo as distâncias horizontais entre os pontos P, Q e RS. E então a distância aqui, vamos, por exemplo, a distância entre os pontos P e Q, por exemplo, vai ser a integral de P até Q de ds, que vai ser a integral de xp até xq, escrita dessa forma aqui, fazendo dy igual a zero.
E isso aqui, então, essa quantidade vai corresponder, então, a uma distância medida com uma régua. A conclusão, portanto, é que numa superfície plana, ao usar um sistema de coordenadas cujos intervalos de coordenadas não são distâncias mensuráveis, como foi o caso que nós acabamos de ver, é necessária uma métrica para obter, a partir desses intervalos de coordenadas, as distâncias medidas entre os pontos. Ou seja, a métrica, neste caso uma métrica puramente espacial G e J, ela é a ponte entre os intervalos de coordenadas, que podem ser quantidades bastante abstratas e sem significado imediato, e as distâncias medidas por um observador, usando uma régua, usando um dispositivo. Esta foi a situação no caso de uma geometria plana. Agora, num caso curvo, note que é impossível descrever uma superfície curva usando somente um único sistema de coordenadas cartesianas. É uma afirmação que eu vou fazer, que eu farei aqui sem dar uma prova formal dessa afirmação. A consequência disso é que numa superfície curva é impossível encontrar um sistema de coordenadas global cujos intervalos de coordenadas em todo o espaço sejam distâncias mensuráveis. Ou seja, a consequência é que quando nós estamos trabalhando com espaços curvos, esses espaços eles vão de alguma forma separar as coordenadas usadas do seu significado métrico. Nós temos que tomar o cuidado de não confundir a diferença de coordenada entre dois pontos, quando estivermos num espaço curvo, com a distância entre esses pontos, que é medida com uma régua. Vejamos agora um exemplo prático de como que confundir intervalos de coordenadas com distâncias mensuráveis num espaço curvo pode causar problemas concretos. Consideremos essa projeção da superfície do planeta no plano e vamos partir desde São Paulo, que está marcada aqui com o ponto vermelho, e vamos partir desde São Paulo até Roma, na Itália, notando que a escala do mapa, esse intervalo aqui é 1.000 quilômetros na escala do mapa. Você seria tentado a medir essa distância aqui, o intervalo de coordenada, vamos chamar de ΔX, nessas coordenadas desse espaço curvo, e você medir esse intervalo de coordenada ΔY. E, pois bem, a interpretação, então, imediata seria que a diagonal desse triângulo, ΔS ao quadrado, você iria usar então o teorema de Pitágoras, você seria tentado numa interpretação desses intervalos ΔX e ΔY como distâncias mensuráveis, você calcularia esse ΔS como a distância entre São Paulo e Roma, e você obteria então que esse ΔS calculado dessa maneira é 8.460 quilômetros. Eu, de fato, fiz esse cálculo usando essa projeção, 8.460 quilômetros. A pergunta que surge é: essa distância que nós inferimos de 8.460 quilômetros é de fato a distância entre São Paulo e Roma? E a resposta é não, é incorreto, porque calculando dessa maneira a distância, estamos interpretando os intervalos de coordenado do espaço curvo como que se eles representassem distâncias mensuráveis, e isso é incorreto. A forma correta, é claro que é utilizar o elemento de linha em coordenadas globais, que descreve a geometria da esfera, e integrar esse elemento de linha
E fazendo dessa maneira, tomando esse cuidado e calculando dessa maneira, nós vamos obter que a distância de fato entre São Paulo e Roma é de cerca de 9.460 quilômetros. Ou seja, neste caso concreto, haveria um erro bastante grave se você usasse, se você não seguisse as dicas que eu estou dando aqui na aula ao lidar com espaços curvos, você incorreria num erro de uma distância de 1.000 quilômetros, que é uma coisa bastante grave neste caso. Agora que nós desenvolvemos a nossa intuição no caso puramente espacial, vamos agora para o espaço-tempo e vejamos como é que é a métrica e as consequências dela em 4 dimensões. Nós podemos definir a métrica da seguinte maneira, sendo ds ao quadrado o elemento de linha, a métrica é essa quantidade g alfa beta dx alfa dx beta, onde aqui então nós temos a métrica que nós já vimos para casos mais simples anteriormente no curso. E a métrica g alfa beta, ela pode ser, ela é um exemplo de uma quantidade, um exemplo de tensor, é um exemplo de um tensor, e ela pode ser representada como uma matriz simétrica cujos valores os valores das componentes dessa matriz dependem da posição no espaço. Pelo fato da métrica ser simétrica, ela possuirá, de fato, somente 10 componentes independentes ao invés de 16. Para os espaços-tempos da relatividade geral com os quais nós iremos trabalhar de agora em diante, de maneira geral, a métrica ela será uma função da localização. Além disso, ela será uma função da massa central do objeto, assim como totalizando nessa a massa da energia e também da pressão. Todas essas quantidades elas contribuem para a deformação resultante do espaço-tempo quantificada na forma da métrica. E também ela será uma função do momento angular do objeto central, que nós chamaremos de spin, se houver spin. Então, nesse caso aqui, as métricas para os buracos negros com os que nós iremos tratar dependem de fato da massa central e do spin do buraco negro, né, as métricas de Schwarzschild e da métrica de Kerr. E também é relevante um outro tipo de métrica que nós não iremos trabalhar neste curso, mas que é uma métrica bastante relevante em relatividade geral, é uma métrica que descreve a curvatura do espaço-tempo, a geometria do espaço-tempo do universo global, de um universo em expansão. Essa métrica, chamada de métrica de Friedman-Robertson-Walker, ela depende da idade do universo, ela depende da densidade de energia do universo, e essa é uma métrica muito importante em cosmologia para descrever a evolução do universo como um todo. Em casos mais complicados, os casos que nós iremos tratar nesse curso, nós podemos escrever a métrica de forma analítica. Mas há também casos mais complicados, como, por exemplo, a colisão de buracos negros e a deformação do espaço-tempo resultante durante o processo,
ou a colisão de estrelas de nêutrons, ou produção de ondas gravitacionais no regime não linear, e em que não é possível escrever de forma analítica métrica, então é necessário calcular as componentes da métrica e a evolução temporal dessas componentes numericamente. Vejamos agora alguns exemplos de métricas com as quais nós já nos deparamos em aulas anteriores. O primeiro exemplo é a métrica de campo fraco estático. E como é que nós poderíamos fazer para escrever a matriz que representa essa métrica? Bem, nós podemos ler diretamente os valores dessa matriz aqui, vamos escrever coluna 0, 1, 2, 3 e linha 0, 1, 2, 3. E então nós podemos ler diretamente os valores a partir dos coeficientes do elemento de linha. Então, notando que não existe nenhum coeficiente, nenhum termo que esteja cruzado, isso facilita bastante a nossa vida, porque significa que a matriz resultante vai ser uma matriz diagonal. Então, o primeiro termo, que é o elemento 0, 0, está aqui. E esse termo vai ser dado por... E este termo vai ser dado por menos 1, menos 2φ. E o resto aqui vai ser 0, 0, 0. Depois nós temos 0. E o termo 1, que é o termo x, vai ser 1 menos 2φ. Lembrando que o φ é o potencial gravitacional newtoniano. E assim por diante. Vamos agora ao segundo exemplo, que é o espaço-tempo de Minkowski, o espaço-tempo da relatividade restrita em coordenadas cartesianas. Nós já vimos esse espaço-tempo aqui também. E o elemento G00 é menos 1, os restantes são 0. Depois 0, o G11 é 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. E, finalmente, o terceiro exemplo é novamente o espaço-tempo de Minkowski, mas dessa vez em coordenadas esféricas. E a métrica, nesse caso, ela poderá ser escrita novamente de maneira simples, lendo os coeficientes dos termos, dos diferenciais das coordenadas, tendo então que o G00 tempo é menos 1, o resto é 0 porque não há termos cruzados. O G11, que nesse caso é a coeficiente da coordenada do dr ao quadrado, vai ser igual a 1, 0, 0. 0, 0, aqui o G22 vai corresponder ao coeficiente do diferencial da coordenada θ, que vai ser igual a r ao quadrado. E, finalmente, o coeficiente do diferencial em φ, o G33, vai ser igual a r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Uma pergunta importante é de onde que vem a métrica? Bem, a métrica, existe um algoritmo para se calcular, para se derivar a métrica, e o algoritmo ele consiste de essencialmente 4 passos. O primeiro passo é especificar um sistema de coordenadas globais para o espaço-tempo. E esse sistema de coordenadas ele tem que obedecer algumas condições de continuidade, de consistência. E o passo número 2 é especificar uma distribuição de matéria, energia e pressão. Todas essas quantidades contribuem para a curvatura do espaço-tempo. O terceiro passo para se obter a métrica de um espaço-tempo é submeter essas escolhas, as escolhas das coordenadas e a escolha da distribuição de matéria, energia, pressão em 1 e 2 para a equação de campo de Einstein.
E o passo número 4, que entre o passo 3 e o passo 4 é feita a solução da equação de Einstein, e a equação de Einstein devolve, então, a geometria do espaço-tempo na forma da métrica. A métrica G alfa beta, ela é a principal ferramenta que utilizaremos para descrever os espaços-tempos curvos ao redor de objetos astronômicos. Para concluir a nossa comparação da aplicação da métrica para um caso puramente espacial e a métrica do espaço-tempo, eu construí essa tabela aqui, do lado esquerdo o caso espacial, que nós já vimos, do lado direito o espaço-tempo. Então aqui está a maneira como nós escrevemos a métrica em ambos os casos. A métrica para uma geometria espacial, para uma superfície, por exemplo, ela nos ensinou no caso que nós vimos em aula, como traçar o caminho, como traçar a geodésica entre São Paulo e Roma, enquanto que a métrica do espaço-tempo ela nos ensina como traçar também uma geodésica, mas a geodésica no espaço-tempo, como traçar a linha de mundo de uma partícula livre ou de um raio de luz perto de um objeto astronômico. E, finalmente, o que um observador mede num caso e no outro. No caso espacial, o observador com uma régua vai medir distâncias entre os pontos, enquanto que no caso do espaço-tempo, o observador ele não só medirá a distância, como ele também medirá o tempo próprio no relógio que ele carrega. O que um observador de fato mede, um observador que habita um dos espaços-tempos curvos da relatividade geral? O observador ele mede a distância que vai ser dada, vou chamar essa distância de L, que nós podemos prever a distância medida por um observador habitando um dos espaços-tempos com os quais nós vamos lidar integrando a raiz quadrada do elemento de linha. Então, a partir da definição, nós precisamos calcular essa integral aqui. Então, isso aqui é o que o observador mede, notando como eu tenho afirmado repetidas vezes, notando o papel da métrica como conectando do lado direito os intervalos de coordenadas que não necessariamente terão significado imediato físico, e do lado esquerdo a distância que um observador mede com suas réguas locais. E, finalmente, o tempo próprio, que vai ser, via definição, vai ser a integral da raiz quadrada de menos ds ao quadrado, da definição de tempo próprio, que vai ser a integral de menos g alfa beta dx alfa dx beta, tomando a raiz quadrada de tudo isso aqui. Vamos agora generalizar as afirmações que nós fizemos anteriormente no caso de um espaço plano e um espaço curvo para espaços-tempos planos e o caso dos espaços-tempos curvos, assim, generalizando a intuição que nós desenvolvemos anteriormente. Então, num espaço-tempo plano, há um sistema de coordenadas cujos intervalos de coordenadas são quantidades diretamente mensuráveis. Nós já vimos isso no caso do espaço-tempo de Minkowski, na qual você pode calcular diretamente o tempo próprio e as distâncias medidas por observadores a partir do intervalo de coordenada. Sempre é possível encontrar um sistema de coordenada onde isso é possível. Agora, prosseguindo para o caso do espaço-tempo curvo, num espaço-tempo curvo, por outro lado, é impossível encontrar um sistema de coordenadas global cujas separações de coordenadas em todo espaço correspondam a quantidades mensuradas. A consequência disso é que os espaços-tempos curvos eles vão necessariamente dissociar
as coordenadas de um significado imediatamente mensurável e, portanto, a métrica vai servir como uma ferramenta fundamental e necessária para obter as quantidades medidas por observadores, as distâncias ds ou os tempos, tempo próprio de tal, entre dois eventos, a partir do intervalo de coordenadas dx beta. Nós temos que tomar o cuidado de não confundir o intervalo de coordenada entre dois pontos, o dx beta, com a distância ou o tempo entre eles. Temos que tomar esse cuidado daqui para frente, assim como nós temos que tomar o cuidado de não confundir o intervalo de coordenada com a distância num espaço curvo, como nós vimos no caso da superfície esférica. Ou seja, a métrica ela servirá como um mapa entre os intervalos de coordenadas e as quantidades medidas. Agora, dado todo esse material, eu gostaria de dar um conselho muito importante na relatividade geral e certamente será importante para o resto deste curso. E o conselho é: não assuma que intervalos de coordenada tenham qualquer significado mensurável. Nós temos que tomar cuidado na relatividade geral ao tentar interpretar essas diferenças de coordenadas como tendo algum significado imediato físico ou como alguma quantidade medida por um observador. Se você seguir esse conselho, você certamente vai evitar bastante confusão ao interpretar os resultados e, portanto, você vai evitar interpretações errôneas dos cálculos relativísticos. E neste ponto eu gostaria de relembrar que há uma grande liberdade na teoria da relatividade geral em escolher os sistemas de coordenadas que você utilizará para tratar um determinado sistema físico. E que é uma coisa bastante interessante da teoria, porque ela tem alguns autores chamam de permissividade selvagem da teoria da relatividade geral, no sentido de que ela permite que você use basicamente quaisquer coordenadas que você quiser e que forem mais convenientes para tratar o seu problema. Mas, ao fazer essa escolha, lembre-se desse conselho, sempre. E assim, infelizmente, os espaços-tempos curvos, eles acabam causando essa dissociação entre as coordenadas globais, que são usadas nos cálculos, e as medidas que são feitas por observadores, e isto leva a dois modos distintos de se pensar a relatividade geral. No primeiro modo, que eu chamo de espaço dos cálculos, esse primeiro modo de se pensar a relatividade geral que nós usaremos bastante, nós usaremos esse modo ao calcular as geodésicas ao redor de buracos negros, ao calcular o caminho de raios de luz, ao derivar o tamanho da sombra observada pelo Event Horizon Telescope. Nesse espaço de cálculos ele vai ser muito útil para derivar as equações de movimento de partículas, por exemplo, mas os resultados muitas vezes não terão um significado físico imediato quando nós estivermos com a nossa cabeça operando nesse modo, operando no espaço dos cálculos. E no espaço da interpretação, que é o segundo modo de pensar a relatividade geral, esse espaço, quando nós convertemos os cálculos que nós obtivermos no primeiro modo, no espaço dos cálculos, para o espaço da interpretação, eles vão fornecer o que um observador mediria ao redor de um objeto astronômico, e nesse espaço da interpretação,
o poder desse espaço é que nós podemos usar a relatividade restrita e toda a intuição que nós desenvolvemos para interpretar as medidas e esses resultados que um observador mediria. A pergunta que surge agora, é claro, é como formalizar esses dois modos de pensar a relatividade geral, como formalizar o espaço dos cálculos e o espaço da interpretação, e como ir de um modo para o outro, ou seja, como passar das coordenadas globais utilizadas no espaço dos cálculos para as medidas locais do espaço da interpretação, que são obtidas por um experimentador, por uma experimentalista. E nós veremos como formalizar esses dois modos de pensar a relatividade geral, como sair como sair do espaço dos cálculos das coordenadas globais para o espaço da interpretação das medidas locais de observadores. Mas para isso nós precisamos ver primeiro o conceito de referencial inercial local, que é o que nós veremos agora.